Pai, faça o teu querer na vida deste homem, na vida desta mulher, para que esta pessoa, meu Pai, venha viver segundo as vontades do Senhor, para que essa pessoa venha viver uma vida de santidade hoje, porque o tempo está passando, o fim está chegando, e nós temos muitos sinais, meu Pai, acontecendo, que remete cada vez mais que a vinda do Senhor, que mostra cada vez mais que a vinda do Senhor está próxima. E o Senhor diz que todo aquele que vem a ti de maneira alguma será lançado fora. Então acolhe os teus filhos, Senhor. Acolhe os teus filhos para que eles não se percam com as vontades, os desejos que a cada dia neste mundo perverso tem colocado dentro dela. Livra ela, meu Pai, dos enganos daqueles que eu costumo dizer, Senhor, e chamar de agentes de Satanás, que tem deturpado a palavra do Senhor, tem lançado dúvidas na mente dos teus filhos. Livra, Senhor, todos dos enganadores, dos falsos profetas, daqueles que vão se dizer: eis aqui o Cristo. Livra-nos, Senhor, daqueles que usam as redes sociais para enganar e afastar o teu filho, a tua filha, da tua presença. Quantas são, meu Pai, as pessoas que estavam firmes na fé e se esfriaram, porque tem acompanhado canais de YouTube que não edifica a sua fé, mas que coloca em dúvida a fé desta pessoa, assim como Satanás, assim como o diabo tentou colocar a dúvida no Senhor após o batismo, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és, é a chave para a dúvida, para que o Senhor viesse imaginar, pensar: será mesmo que eu sou filho do meu Pai? Será mesmo? Oh Deus, meu Pai, o Senhor disse que eles viriam e estão aí, e que eles enganariam a muitos e estão enganando.
E o Senhor disse que eles enganariam até os da fé, os escolhidos, e estão enganando. O Senhor foi muito claro quando o Senhor nos deixou esta orientação para abrir os nossos olhos. E nos dias de hoje para diante, as pessoas têm que viver com isso dentro da sua mente, dentro do seu coração, que eles queriam para enganar muitos e até mesmo os escolhidos do Senhor. Porque se a pessoa colocar isso dentro dela, meu Pai, então ela vai entender que esses agentes de Satanás são aqueles que o Senhor denunciou lá atrás. Ele chegará e com força total por causa da rede social. Esses homens, eles não falam sobre as trevas. Esses homens não falam a respeito dos demônios. Esses homens só têm colocado a dúvida nos filhos do Senhor. Então o Espírito Santo, que o Senhor venha livrar-nos de tudo isso que é imundo e impuro, para que eles venham permanecer firmes nas promessas do Senhor. E você que crê, diga amém. Graças a Deus, porque o Senhor me salvou. Amém? Graças a Deus. Amém, o Senhor Jesus. Bom dia, igreja. Se pode ir pelo seu lugar, por favor. Pode, você pode sentar no seu lugar. Gostou da pegadinha? Tudo bem com vocês? Como é que foi de ano aí? Aproveitaram bastante a virada do ano? Teve gente que aproveitou indo para a praia, teve gente que aproveitou no churrasco de família, teve gente que aproveitou indo para vários lugares, teve pessoas até que aproveitou deitadinha na cama, virava para um lado, virava para o outro. Ela virou, mano, um lado, para o outro, amém? Mas não deixou de virar o quê? Um ano. E outros vieram adorar o Senhor, agradecer a Deus por um ano de bênção, que esse ano de 2025 foi um ano abençoado para nós. Graças a Deus, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições que tivemos, mas Deus estava o tempo todo no controle da nossa vida, amém? E esse ano de 2026 não vai ser o quê? Diferente, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque Deus é contigo. Amém? Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque Deus é contigo. Ele está contigo. Amém? Agora há uma pergunta a se fazer. Qual, pastor? E você está com ele? Essa é a pergunta-chave, que vale para a virada da sua vida. Amém? Se você quer ter uma vida abençoada, você vai ter que estar com quem? Com ele. Porque ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. E aí? Se você não estiver com ele, está perdido. Amém? Então, não pense você que este ano de 2026 também não venha a ser de lutas, de batalhas. Não pense. Aliás, você deve até louvar a Deus e agradecer a Deus pelas lutas. Sabe por quê? Porque primeiro que ela te aproxima mais de Deus. Porque quando você vê um negócio apertando, a primeira coisa que você faz é o quê? Meu Deus, me ajuda.
Então ela te aproxima de Deus. E segundo, só tem vitória quem tem luta. Se você não tiver luta nenhuma, você fala, Senhor, me dá vitória, e Deus olha para você e fala, não quer sobre o quê? Você não tem nada, está passando por nada? E a vitória de quê? Né? Só tem vitória, ou só conquista a vitória quem está dentro de uma batalha, uma guerra, uma competição. Você está entendendo? Quem não tem? É igual no tempo que eu era atleta, né? Vamos supor, eu tenho uma competição. Aí eu queria vencer a competição, mas eu não fui para a competição, fiquei em casa. Não, hoje não vou ser competição, eu fiquei em casa, descansando, porque eu treinei muito essa semana, mas eu quero vencer a competição. Oh meu Deus, me ajuda a vencer a competição. Nem lá eu fui competir, eu não fui para a batalha, mas eu quero vencer. Eu vou vencer? Lógico que não. Você está entendendo? Tem pessoa que é assim, tem pessoa que ela quer vencer, mas ela não tem luta. Eu quero vencer, Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a ter vitória, mas ela não quer ter luta. Aí vai vencer o quê? Então, as lutas, as batalhas, as guerras que nós enfrentamos no dia a dia, ela tem esses dois fatores. O primeiro, nos aproximar mais de Deus. E na medida que nós vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos tendo vitórias sobre as nossas lutas. Não foi assim com você em 2025? Sim ou não? Não foi assim? Levantava um problema aqui, você orava, Deus, olha, me ajuda. Aí Deus ia lá e te ajudava. Levantava um outro problema ali, você, Deus, olha aí o problema, meu Senhor. Eu tenho sido fiel a Ti. Aí Deus ia lá e resolveu o problema. Então Deus só pode resolver um problema na sua vida se você tiver o problema. Agora é diferente quando você fala assim, oh meu Senhor, me dá paciência. Aí Ele vai te dar o problema. Então você tem que saber orar, você está vendo a diferença? Você tem que saber orar. Tem pessoas que falam, ai Deus, me dá paciência. Aí como que eu posso provar que Deus me deu paciência? Tendo um problema. Você está entendendo? Tendo um problema. Aí Ele vai te dar um problema para provar que foi dada paciência. Amém? Porque às vezes a pessoa não está passando por nada, ela quer paciência. Paciência para quê? Então peraí, deixa eu colocar aqui um galinho aqui na sua frente, com uns espinhos aqui, para você usar a paciência. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a forma da gente chegar a Deus neste ano de 2026 vai ter que ser ainda melhor do que nós chegamos em 2025. 2025 você fez muita coisa para se chegar a Deus, para se achegar a Deus. Esse ano você vai ter que se esforçar mais para se chegar a Deus e se manter na presença de Deus. Por quê? Porque a cada ano que se passar, as coisas vão estar mais difíceis e mais complicadas lá fora. E aí não é porque você é crente que você vai ficar livre delas. Então, se você não tomar cuidado com a sua alma, se você não tomar cuidado com a sua fé, você vai descer de água abaixo com esse mundo aí fora, como muitos desceram, nesse ano de 2025. Nós estávamos tendo o culto lá da igreja de Agoinha hoje, às 8 da manhã, e aí eu e minha esposa tínhamos ido na padaria antes, e eu vi alguns irmãos andando lá pela rua, que outrora eram homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas usadas por Deus,
e se afastaram. Ou seja, a correnteza veio e ela foi junto. Essa avalanche de informações falsas, mentirosas, enganosas, que hoje as redes sociais traz até você, é essa corrente para arrastar a sua fé. Então você vai ter que tomar muito cuidado. E você vai ter que se aproximar muito mais ainda de Deus. Porque a hora que você achar que está tudo bem, que você já está farto, está tranquilo na fé, é a hora mais perigosa. Porque você vai deixar de orar, você vai deixar de jejuar, você vai deixar de ir para a igreja, você vai deixar de ler a palavra, você vai ir se afastando aos poucos. E isso vai enfraquecer a sua fé. Então, quando você estiver nesse estágio, que vier uma única informação de tropeço, de engano, vai te arrastar. Você está conseguindo entender? Vai te arrastar. Porque você vai falar assim: meu Deus, você já está fraca, presta atenção, você já está fraca. Quase não está vindo mais para a igreja, já não está mais orando, não está jejuando, não está mais lendo a palavra, não está mais louvando a Deus, não está mais tendo intimidade com Deus. Você ainda só não se deu conta de que você está afastado, está longe, porque para você está tudo certo, está tudo bem, o diabo engana. Aí quando vier um escândalo, aí você vai falar: não vou mais para a igreja não, olha aí. Olha aí. Você viu fulano? Fulano! Ó fulano! Aqui ó! Olha aí, estou te mandando um link. Clica nesse link. Olha aí o que foi que aconteceu. Aí você clica no link, abre aquele link, aí está lá uma pedra de tropeço. Ou seja, aquela pessoa tropeçou e você está indo junto. Olha o perigo de você estar afastado da intimidade com Deus. Porque não é porque você está dentro da igreja que significa que você está tendo intimidade com Deus. É diferente. Você vem na igreja, você canta, você ora, você dá sua oferta, você, enfim. Mas ter intimidade com Deus é você ter a certeza que nada que aconteça neste mundo vai abalar a tua fé. Porque a tua fé, ela te dá a garantia que você está conectado com quem? Com Deus. Amém? Está dando para entender? Sim ou não? Então tenha cuidado. Porque aonde você convive o seu dia a dia, aqui a gente passa 1h30, 2 horas no máximo juntos, mas a maioria do tempo você passa lá fora, no meio de cobras e serpentes, lagarto, víboras e por aí vai. Então, se você não vigiar a sua fé lá fora, alguém vai tirar ela de você. E muitas das vezes aqueles que estão no meio de nós. E aí nós vamos lembrar do joio e do trigo. Então cuidado. Cuidado que nem sempre alguém que vai vir falar algo com você, essa pessoa tem uma vida com Deus. Porque a pessoa que tem vida com Deus, ela vai chegar até você e vai falar assim: como que a senhora está, dona Samara? Ah, estou bem. Como é que você está lá na igreja? Graças a Deus estou bem, estou firme, estou forte. Aí ela vai falar assim: que Deus te abençoe, que você se fortaleça mais ainda, que você continue nessa fé. Aí ela fala para você assim: olha, esse negócio de igreja e tal, começa a botar sobre coisa na sua. Você vem aí, está repreendido, diabo. Está repreendido. Porque a pessoa que quer o seu bem, vê que você está bem, ela vai querer que você se afaste daquilo que te faz bem? Não.
Mas esse segundo deste ano vai fazer muito isso. Até porque também é ano de eleição. Então já vai se preparando o coração, fechando a mente. Porque vai vir ataque de tudo quanto é que é lado. Você não tem noção. Você não tem noção do que está sendo preparado lá no mundo espiritual. Você não tem noção. Porque esse negócio de envolver fé e política, isso ainda vai dar muito pano para o mundo. Nós tivemos isso passado. Olha como tirou tanta gente da igreja. Que teve pastor que falou assim: se você não votar no A ou não votar no B, você pode levantar e ir embora. E as pessoas já estavam ali 5 anos, 10 anos, foi tratada, foi limpa, foi santificada, está vivendo uma vida com Deus, a família abençoada. Olha que insanidade. A pessoa estava vivendo ali uma vida abençoada, outrora ela estava lá fora nas drogas, na prostituição, no adultério, na corrupção, fazendo tudo que era errado. Veio para a igreja, se consertou, estava tendo uma vida abençoada. Aí, por causa da política, o pastor fala: se você não votar no A ou não votar no B, levanta e vai embora. Olha só. Olha quantas almas foram lançadas nas garras do diabo. E ele não precisou fazer nada. Igual aquela história que a mulher fala: ah, Maria, não fui eu não, foi o diabo. Eu? Até eu estou admirado. Lançaram. Foram centenas e milhares de pessoas que pararam de ir para a igreja por conta de política. Então cuidado. Cuidado. Para que você também não venha a ser mais um. Amém? Fique de pé. Pegue a sua água. Eu separei lá dentro 3 garrafas na virada do ano, que é uma para a família, que é para a família, quer dizer. Pega para mim. As 3, uma para cada um. E você que trouxe a sua garrafa com água, levante para o céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e a tua glória, manifeste o poder do Senhor nesta água, para blindar a fé desta pessoa e também abrir a inteligência dela, dar inteligência a ela a respeito do mundo sobrenatural, a respeito daquilo que está por vir. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro ao Senhor para que essa pessoa venha a ser abençoada na saúde, para que essa pessoa venha a ser abençoada na família, para que essa pessoa, meu Deus, aonde ela usar a tua fé, aonde ela usar a sua fé, o milagre venha a acontecer. Se há alguma dor no corpo dela agora, uma doença, uma enfermidade, quando ela tomar essa água, que todo mal sai em nome de Jesus, para a tua honra e a tua glória. Tome da água, tome com fé. Entrega lá a dona, por favor. Obrigado. Amém. Cadê o lenço da família? Cadê o lenço da família? Pega aí tudo que representa a sua família aí agora. Pega aí. O meu tirado daqui foi.
levante para o céu tudo que representa a sua família. Álbum de fotografia, peça de roupa, levante teu lenço. Obrigado. Meu Deus e meu Pai, aqui está o lenço da família. Nós encerramos 2025 orando pela nossa família, e agora, meu Deus, nós iniciamos o ano de 2026 orando pela nossa família, porque nós não podemos, meu Pai, deixar de orar pela nossa família. Porque se assim fizermos, então o mal, ele vai entrar, ele vai ganhar campo, terreno, brecha, para tocar na nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, meu Pai, cada nome dos nossos familiares que está escrito aqui no lenço. Há lenços, meu Pai, que tem um pedido de oração, especificamente para uma pessoa. Então que o Senhor venha tocar agora na saúde, que o Senhor venha tocar, meu Pai, no corpo desta pessoa, para arrancar todas as dores, toda a inflamação nos ossos, todas as inflamações, meu Pai, nos músculos, nos tendões, nas articulações, toda a dor, todo derrame. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, arranca o AVC, em nome do Senhor Jesus, arranca, meu Pai, o problema cardíaco, o câncer, arranca, meu Pai, o problema da medula, arranca, meu Deus, o problema, meu Pai, nos ossos dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Repreenda, meu Deus, toda doença, toda enfermidade, para a tua honra e a tua glória. Nós entregamos a nossa família em tuas mãos. Que essas pessoas, meu Pai, que nos acompanham nas redes sociais, que cada vez mais tem chegado mais pessoas, toca, meu Deus, toca neste ou nesta pessoa que crê, que coloca embaixo de uma oração como essa, descreve um pedido de oração contra o câncer, contra o problema no rins, no fígado, contra o problema de coração, a hérnia. Toca, meu Deus, toca nesta pessoa agora que crê e cura ela, meu Pai. Cura ela. Qualquer que seja a doença, a enfermidade que está no corpo desta pessoa, tanto no exterior como no interior, meu Deus, arranca agora, e que ela seja livre, curada e liberta, como também a sua família, em nome de Jesus. Levanta o lenço do céu e diga com fé: você que está em casa também, meu Deus, com fé, meu Deus, eu entrego a minha família em tuas mãos. Amém? Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, guarde o teu lenço e não deixe de trazer o seu lenço no domingo. Amém? Aliás, nós estamos começando neste domingo, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Eu não sei se vocês viram lá, se deu tempo nas redes sociais, mas nós vamos começar 12 domingos, presta atenção, 12 domingos de clamor, 12 domingos de clamor, para 12 meses. O ano tem quantos meses? 12 meses. Então serão 12 clamores para 12 meses de bênção na sua vida. Amém? Então todo domingo
nós vamos estar aqui, na fé, clamando a Deus, para que cada mês deste ano venha a ser uma bênção na sua vida, na sua família. Amém? Amém? Então, já se prepara para você entrar nesse propósito de fé, que Deus ele vai te abençoar. Amém? Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Você trouxe a sua oferta e você quer apresentar a Deus de todo o seu coração, seu dízimo, sua doação. Fique à vontade. Amém? Fique à vontade para fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Porque Ele disse que Ele ama quem dá com alegria. Amém? E se Ele ama quem dá com alegria, com certeza Ele vai retribuir muito mais. João 6, 24. João 6, 24. João 6, 24. Pega a sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Fecha os olhos. Pai amado, querido, que o Senhor venha falar agora com o teu povo, ensinar, para que nós possamos guardar cada vez mais a tua palavra e praticá-la. Usa, Senhor, a boca deste que aqui nos fala, para falar com o teu povo. Que nada seja de mim, mas sim do Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de transformar a vida dos teus filhos. Amém. Amém? Graças a Deus. Diz assim, deixa eu fechar aqui, tá? Vou botando aqui. Isso. Amém. Diz assim: quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha para o pastor. O Senhor Jesus, eu vou dizer que tinha o costume, para você entender melhor, de sempre que ele estava em algum lugar pregando, ensinando a palavra de Deus, passando-se da hora ali do povo se alimentar, e sempre tinha uma grande multidão, Jesus então procurava sempre alimentá-los. E aí nós vamos ter aquela passagem dos pães, dos peixes, sim ou não? A gente vai ter aquela passagem do cesto, que encheu, fartou todos e ainda sobrou. Amém?
Então o Senhor Jesus tinha essa preocupação de não só dar a palavra para as pessoas que ali estavam, para a multidão que ali estava, mas também de dar a eles o alimento. Só que chegou um certo dia que o Senhor Jesus foi para Cafarnaum. E essa multidão que estava acostumada a ir ali naquele lugar aonde Jesus pregava, para ouvir a palavra e comer, e outros mais para comer do que ouvir, chegaram lá naquele lugar e não encontraram quem? Jesus e os discípulos. Eles não estavam lá. Ou seja, já tinha uma hora marcada que eles chegavam lá para comer. Me faz lembrar quando nós fazemos o projeto social, que nós vamos fazer a entrega das marmitas, as pessoas que elas iam lá para aquele local justamente para comer. Elas não estavam preocupadas e nem queriam ouvir a palavra, a oração. Alguns poucos sim, mas a grande maioria não. Elas estavam doidas para pegar a marmita dela, o refrigerante dela e logo se evadir dali para comer. Então, as pessoas iam ali até nós, não porque queriam ouvir a palavra de Deus, mas porque queria só comer. E Jesus, ele faz essa denúncia. Porque ele diz para esse povo assim: ora, vocês estão vindo atrás de nós, não é por causa dos sinais, não é por causa da palavra, não é por causa da cura, não é por causa da libertação. Vocês estão vindo atrás de nós só por causa da comida. Porque comeste. E hoje, meus irmãos, tem muita gente assim, lamentavelmente, dentro das igrejas, que não estão vindo para a igreja por causa da palavra de Deus, mas por causa do que a igreja pode proporcionar a ela. E aí vai além do alimento, porque tem muita igreja por aí que vai criando coisas, vai botando coisas dentro da igreja para chamar a pessoa para a igreja. E a pessoa vem para a igreja não por causa da palavra, ela vem para a igreja por causa daquilo que está alimentando a sua própria vontade. E um dos alimentos que as igrejas estão dando hoje para os fiéis é a liberdade de ser o que ela quiser ser. Ou seja, ela não precisa de mudança, de mudar para estar na igreja, para buscar a Deus. Ela pode ser o que ela quiser. Se ela vive no adultério, ela pode permanecer no adultério. Se ela é corrupta, ela pode permanecer corrupta. Se ela é uma pessoa má, ela pode continuar má. É os alimentos que hoje está sendo dado dentro das igrejas. As pessoas não estão vindo mais por causa dos sinais da salvação. Até porque muitos nem querem mais ouvir sobre salvação. Muitos não querem ouvir sobre o inferno. Mas ela só quer ouvir aquilo que vai alimentar a vontade dela, do jeito que ela é e do jeito que ela quer continuar sendo.
Essas pessoas estavam atrás de Jesus, não querendo uma mudança de vida, mas elas estavam querendo se alimentar e continuar do jeito que elas eram, do jeito que elas são. E Jesus então disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, não porque estou falando da salvação, não porque estou falando do pecado, não porque estou falando da mudança, de transformação. Não, vocês estão me procurando porque comeste pães e se fartaram. E aí ele diz, versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais, ou seja, que creiam naquele que por Ele foi enviado. Olha para o pastor, eles viram para Jesus e perguntam: o que nós podemos então fazer na obra de Deus? Como podemos fazer a obra de Deus? Se é disso que o Senhor está falando, se a obra não é a gente andar atrás do Senhor para se alimentar dos pães, então o que nós temos que fazer? Se a obra não é eu vir para a igreja e continuar com as minhas próprias vontades, meus desejos, caminhar, andar da mesma forma que eu já caminhava lá fora e quero continuar vivendo e caminhando hoje, se esta não é a obra, me ensina então qual é a obra e como eu posso fazer esta obra, como eu posso fazer parte deste reino. E Jesus diz para eles o quê? A obra é esta, que creia naquele que por Ele foi enviado, ou seja, que creia em mim, que creia que eu sou o Filho de Deus, que creia que todo aquele que for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Porque em todos os momentos dos seus ensinos, tanto João Batista, que enfatizou muito isso, como o Senhor Jesus, como os discípulos, a ordem era esta: que a pessoa se arrependesse, deixasse a sua vontade pecaminosa de lado e aceitasse o Senhor Jesus como seu único Salvador, que se batizasse e que buscasse o Espírito Santo e fosse cheio dele. Esta é a ordem. E quem cumpre esta ordem mostra que crê no Senhor Jesus. Quem não cumpre esta ordem não tem como dizer que crê no Senhor Jesus, porque não tem como você dizer que crê em alguém que você não deposita total confiança nela. Amém?
Versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O que esses homens, o que essas pessoas estavam dizendo? Estavam dizendo assim: tá bom, o Senhor está falando que nós devemos crer em ti, então nos dá um sinal. Porque o sinal que nós tivemos no tempo dos nossos pais, na época de Moisés, foi que Moisés fez com que pão descesse do céu, que é o maná, e nos alimentou. Ou seja, estão falando de novo de comer. Jesus é capaz de advertir eles. E eles vão falar novamente de comer. E aí o Senhor Jesus vira para ele e fala assim: olha só, o pão que chegou até vocês não foi Moisés que deu, mas sim o meu Pai que está no céu. Foi Ele que fez descer do céu o maná que vos alimentou. Foi Ele que fez todos os sinais e maravilhas e milagres que aconteceram na época dos seus pais. E é desse mesmo Deus que eu estou falando para vocês, que eu estou ensinando vocês. E aí diz assim: porque o pão de Deus, versículo 33, o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é o quê? O que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus agora está falando dele. Jesus está falando dele. Jesus está dizendo: eu sou o pão que vos alimenta agora. Eu sou o pão da vida. Não adianta nada vocês ficar gastando a força de vocês pelos alimentos, pelas coisas desse mundo que sacia a sua vontade, se vocês não me tiverem. Se vocês não permitirem que eu sacie a fome de vocês. Você pode fazer de tudo neste mundo. Você pode ter o dinheiro que for, o carro que for, a casa que for, a vida financeira que for. Você pode comer o que quiser neste mundo, mas nada vai preencher o vazio que vocês têm na alma. Só quem preenche é este alimento aqui. Isso é Jesus falando, tá, pessoal? Não é eu não. Amém? É Jesus falando para isso, estão entendendo? Só quem pode preencher essa falta dentro de vocês, esse desejo desenfreado de querer comer, sou eu. O pão vivo que desceu do céu. Amém? Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá o quê? Fome. Ué, como assim? Jesus é o pão da vida. Quem vem a Ele jamais vai ter fome. A gente vai ter que comer Jesus, a carne de Jesus? Como assim? Não. Jesus não estava falando da fome que você sente. Jesus estava falando da necessidade de você ser preenchido. E preenchido por Ele. Amém. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade,
vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha para o pastor, Jesus está dizendo assim: vocês o tempo todo só querem fazer a sua vontade. Vocês querem comer, vocês querem beber, vocês querem ter casa, vocês querem isso, querem aquilo, querem família, vocês só querem fazer a sua vontade. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. E o que vocês também têm que fazer é isto. Se vocês querem essa vida eterna que eu tanto falo, se vocês querem esse céu que eu tanto tenho apresentado para vocês, então vocês vão ter que matar essas vontades e ter a vontade de me ter dentro de vocês, de ter o reino de Deus dentro de vocês. Essa é a vontade que você, meu amigo, minha amiga, tem que ter o tempo todo. A vontade de ter Jesus dentro de você, negar as suas próprias vontades, porque as nossas próprias vontades sempre vai nos levar a um afastamento de Deus. Porque as coisas desse mundo que são pecado e que são pecaminosas, essas coisas são boas, são atraentes, são gostosas, dá prazer, faz bem, traz alegria, dá status. Essa é a nossa vontade terrena, essa é a nossa natureza. Então, para que eu tenha o Senhor Jesus dentro de mim, eu vou ter que tirar, eliminar essas vontades minhas, da minha carne, do meu desejo, e desejar somente a vontade de Deus. Ah, pastor, aí é difícil. Não, não é não. É só você pedir a Ele. Ele vai te ajudar. É só pedir a Ele. Amém. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Lê por favor aí qual é a vontade. Versículo 39. A vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha no pastor. Deus não quer que você se perca. Deus não quer perder você para o inferno. Deus não quer. Jesus não quer perder você. A vontade de Deus é essa, que você não se perca, que você não permita que o diabo carregue a sua alma para o inferno. A vontade de Deus é que você volte para junto dele e venha reinar no céu com ele. Essa é a vontade de Deus. Então, se o Senhor Jesus está orientando, dizendo que a vontade de Deus é para que nenhum de nós nos percamos, ou se perdemos, é porque Ele sabe que muitos vão se perder, como já estão perdidos. Ex-pastor, que tanto ensinou a palavra de Deus, hoje ensina contra a palavra de Deus. Ex-padre, ex-bispo, ex, que hoje usam as redes sociais para fazer com que você se perca. Então você tem que ter cuidado, porque o Senhor não quer te perder. Continuando diz: pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, quando diz homem é a humanidade, que vir, ou seja, que vier ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Aí eu fico pensando, por que você briga tanto
Por que você se dá tanto para o mundo para não ter a vida eterna? Será que vale a pena? Será que vai valer a pena? A vontade de Deus é que se você vier ao Filho e crer nele, você tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. E você faz tudo o contrário. Por que você faz o contrário? O contrário não vai te afastar e fazer você não ter a vida eterna? O contrário não vai lançar a sua alma no inferno? Então por que lutar contra a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo? Por quê? Eu não consigo entender. Por que as pessoas têm mais prazer em saber que ela vai para o inferno do que ter prazer em entregar a vida para Jesus, sabendo que ela vai ter uma vida eterna, uma vida com Deus? Não dá para entender. E isso porque diz que o ser humano é um bicho inteligente, racional e inteligente. Imagina se ele não fosse. Imagina. Porque se com tanta sabedoria ele prefere queimar a alma dele no inferno do que entregá-la para Jesus e viver na glória, imagina se ele não tivesse inteligência. Então cuidado. Eu sempre falo isso, cuidado com a sua alma. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Fique de pé no seu lugar. Prepara para mim a Santa Ceia, por favor. Feche os teus olhos, amigos. Você que está em casa, quiser nos acompanhar também, feche os teus olhos. Senhor, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos ensinado. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos instruído a cada dia. O Senhor tem feito tudo para que nós não viemos nos perder. Somos gratos a Ti, Senhor. E te pedimos nesse momento, consagra, meu Pai, a ceia desta manhã. É a primeira ceia deste ano. A primeira. Então, meu Pai, quando essa pessoa participar da ceia do Senhor, que ela venha a ser renovada. Em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento o pão e o suco de uva. Que a partir de agora seja o símbolo da carne e do sangue. E que quando participarmos deste momento, que a presença do Senhor venha nos encher para a Tua honra e para a Tua glória. Receba, minha irmã, o pão e o suco de uva. Receba do corpo e do sangue de Cristo. Receba aí agora. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo é a Tua presença. Tu és magnífico, soberano. Na medida que você for recebendo, feche os teus olhos.
Senhor. Aleluia, Jesus. Não deixa no celular nada que haja reverência agora, nesse momento tão especial na vida de todos os cristãos. Santo, Santo, Santo de Israel, louvado seja o teu nome, meu Senhor. Tu és magnífico, tu és soberano e glorioso. Glória a Deus. Levante para o céu, levante o pão. Pai, o Senhor falava da sua crucificação, da entrega que aconteceria, do sofrimento, da dor, da morte, da ressurreição. E naquele momento ali, em comunhão com os discípulos, o Senhor tomou o pão, o Senhor partiu aquele pão e deu para que cada um tivesse um pedaço daquele pão em suas mãos. E o Senhor disse: esta é a minha carne, meu corpo, que será dado a vocês. Ou seja, eu vou me entregar por vocês. Coma e faça isso em memória de mim. Comai a todos. Aleluia, Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor nos achou. Levante o cálice. Do mesmo modo, o Senhor ergueu ao céu o cálice e, dando graça ao Senhor, disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que faço com vós, o sangue para a remissão dos pecados. Fazer isso todas as vezes que estiveres reunido em meu nome. Tome do cálice. Graças a Deus. Faça a tua oração. Faça a tua oração em silêncio. Você e Deus, agradece a Ele por este momento. Só diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu sou fraco, frágil, pecador. Eu sei que eu não mereço. Mas obrigado por, Senhor, me permitir este momento tão magnífico, tão importante, que é a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. De todo o meu coração eu te agradeço. Obrigado por cada irmão aqui presente. Obrigado por todos aqueles que têm acompanhado, que acompanham nas redes sociais. Que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor venha entrar e dar a orientação correta a respeito, meu Pai, do pastor da África, que quer se unir a nós. Que se for da direção do Senhor, da tua vontade, então, meu Pai, ele vai fazer parte da igreja Resgate Vida. Eu não sei se vai ser para abrir um novo ministério na África, ou não sei se
Ele vai vir para trabalhar conosco aqui no Brasil. Mas que o Senhor desde já tome a frente. Que o Senhor desde já começa, meu Pai, a fazer a obra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados pelo mal. Em nome do Senhor Jesus. Leva teu povo em paz e segurança para casa, guardando, protegendo e livrando, guardando a sua família mais uma vez, e que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, e que esse ano de 2026 seja de bênção, de vitórias, e o principal, que sejamos servos do Senhor até a consumação do céu. Te agradecemos